Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a glória do Senhor nosso Deus e quero convidá-lo para que possamos juntos lermos a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 6 até o versículo 9. Estaremos falando sobre o paralítico no tanque de Betesda. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amigos, ouvintes, uma rápida e ligeira palavra, até porque apenas uma palavra pode mudar o curso da história. Nós encontramos nesse texto bíblico um dos grandes milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ali chega até aquele lugar onde estava ali um tanque. A palavra do Senhor nos diz que era uma festa dos judeus. Havia um tanque ali por nome de Betesda, próximo à porta das ovelhas ali em Jerusalém, onde muitas pessoas doentes, a Bíblia diz que ali havia paralíticos, entre eles muitos doentes, cegos, coxos, esperando a água que era movimentada em determinado tempo por um anjo de Deus. E ali muitos doentes estavam à beira daquele tanque para que no momento que o anjo movimentasse aquelas águas, o primeiro que adentrasse ao tanque de Betesda era curado. E ali havia no meio daqueles doentes um paralítico, 38 anos, doente, enfermo, talvez já quase sem esperança. De repente, chega diante dele um homem. Chega diante dele um personagem, Jesus de Nazaré. Aquele homem não sabia quem estava se aproximando dele. E de repente, Jesus pergunta àquele paralítico: Queres ficar são? Foi uma pergunta que o Senhor Jesus fez a ele. E ele diz de imediato: Senhor, não há ninguém que possa me ajudar, porque quando o anjo movimenta as águas, que eu vou descendo com muita dificuldade para chegar até a água do tanque, alguém na minha frente passa a fila e eu fico para trás. E há 38 anos aquele homem talvez estava naquela situação, esperando por um milagre. Mas as coisas não estavam dando certo. E ele continuava prostrado, deitado, em uma cama, em uma maca. Mas de repente chega ali Jesus de Nazaré. E Jesus faz esta pergunta para ele, e aquela foi a resposta que ele deu ao mestre. Quando Jesus apenas pergunta se ele queria ficar são, ele diz: Senhor, não há ninguém que possa me ajudar, que possa colocar-me dentro da água do tanque de Betesda. Mas a palavra do Senhor nos diz que naquele momento Jesus olha para ele e diz: Levanta-te, toma tua cama e anda, no versículo 8. E a palavra do Senhor nos diz que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Louvado seja Deus. Meus prezados amigos, Jesus sabia da situação daquele homem. Aquele homem também era cônscio da sua enfermidade. Todos conheciam aquele homem como paralítico, mas agora a vida daquele homem foi transformada no momento em que Jesus chegou até aquele lugar. Diante daquele paralítico estava o autor da vida, o nosso Deus, o Senhor, aquele que veio a este mundo para entregar sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus pergunta àquele homem: Tu queres ficar são? Obviamente, Jesus sabia que aquele homem estava à beira daquele tanque esperando o milagre. Mas Jesus queria ouvir dos seus próprios lábios a sua necessidade. Jesus lhe fez uma pergunta: Queres ficar são? Jesus não perguntou: Queres ficar rico? Queres ser milionário? Você quer ter muitos bens neste mundo? Não, Jesus foi direto no problema que tanto afligia ele.
Jesus perguntou: queres ficar são? E ele deu uma outra resposta para o Senhor. Mas Jesus disse: levanta-te e anda. Glória a Deus. Naquele momento ele levantou e andou já curado para a glória do Senhor. Foi um grande milagre em Jerusalém. Meus queridos, distante de Deus, o homem vive uma vida de total situação caótica. Distante de Deus, a vida não é boa. Jesus estava diante agora de um homem necessitado que estava deitado por causa daquela enfermidade. Mas Jesus pergunta para ele: tu queres ficar são? Foi uma pergunta que Jesus fez. Até porque nós entendemos, queridos, que o milagre na vida de uma pessoa, bem como a salvação, ela só acontece quando a própria pessoa dá lugar. Jesus jamais vai salvar alguém que não quer ser salvo. Jamais Jesus vai perdoar o pecado de alguém que não quer ser perdoado. Então nós observamos que Jesus olha aquele homem e vê aquele homem deitado. O pecado nos leva a nos prostrar. Não nos prostrar no sentido de adorar o Senhor, mas o pecado nos leva a uma situação degradante. Aquele homem não podia caminhar transportando ao lado espiritual. Aquele homem não podia caminhar por causa da sua situação, por causa daquela enfermidade que estava na vida daquele homem, até porque Jesus depois disse para ele para que ele não pecasse, para que a situação não ficasse pior. Então, entendemos que a enfermidade na vida daquele homem estava por causa do pecado, por causa da desobediência. E é isso que o pecado faz na vida do homem, é isso que o pecado nos faz diante de Deus, nos afastar de Deus, nos manter numa situação degradante, numa situação humilhante. Jesus pergunta a ele: tu queres ficar são? E a resposta dele, apesar que ele olhou para o ângulo, para o âmbito da água que ele aguardava ser agitada, mas naquele momento a palavra de Deus nos diz que Jesus manda ele levantar e tomar a sua cama e caminhar e andar. Louvado seja Deus! Jesus, ele não dá a salvação para quem não quer. Jesus perguntou para ele: tu queres ficar são? De imediato, de qualquer forma, ele demonstrou uma preocupação em ser curado. Ele estava aguardando a vinda de um anjo para mexer as águas, mas diante dele estava o Senhor Jesus Cristo, que está acima de todos os anjos, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que é criador dos anjos, aquele que é criador do mar, aquele que é criador da vida humana. Louvado seja Deus, meus queridos amigos. Deus não dá a sua salvação para quem não está interessado em ser salvo, como falamos anteriormente. Se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, a pergunta de Jesus para você é esta: você quer ser salvo? Você quer ser são dos teus pecados, das enfermidades, da enfermidade que tem destruído a alma do homem, que é o próprio pecado? Deus pergunta agora através do Espírito Santo a você. E eu gostaria de convidar você para esta reflexão, até porque, por que Jesus veio este mundo? Queridos, Jesus veio este mundo para revelar três grandes maravilhas, três propósitos de Deus. A primeira ação de Jesus ter vindo a este mundo é enviado pelo próprio Deus, quando a Bíblia Sagrada nos diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou Jesus primeiro para buscar e salvar os que se haviam perdidos. Quando nós lemos em Lucas 19:10, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o publicano, Zaqueu, depois de ter encontrado com Jesus ter perdoado seus pecados, ele ter recebido a presença de Jesus no seu coração, o Senhor Jesus diz para Zaqueu e para todos aqueles que estavam ali na casa de Zaqueu, inclusive os discípulos de Jesus. Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdidos. Pois foi esta a missão de Jesus. Primeiro, buscar e salvar os que se haviam perdidos. Nós também entendemos que também a vinda de Jesus a este mundo foi para revelar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: e a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
Foi para isso que Jesus veio. Através dele, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro propósito de Deus ter mandado Jesus a este mundo foi para envergonhar Satanás. Foi para envergonhar o inimigo de Deus. Mostrar a Satanás que é possível o homem viver sem pecar, viver na presença de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo de Nazaré, como homem, a palavra de Deus nos diz que ele veio em carne. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vinda de Jesus a este mundo era Deus mostrando, quando ele não pecou. O próprio salmista Davi diz que Deus não permitiria que o seu santo visse corrupção e nem deixaria a sua alma no Seol. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele nunca pecou. Era Deus mostrando que é possível o homem viver sem pecar. Queridos, meus amados, a pergunta de Deus neste instante é: o que tu queres que Deus te faça? Você quer o perdão dos teus pecados? Jesus está pronto a perdoar. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus, ele veio a este mundo para cumprir a missão de Deus em buscar e salvar os que se haviam perdidos. Você que está perdido, distante de Deus, neste momento eu quero te apresentar este Jesus maravilhoso. E quero convidar para que você possa orar comigo. Vamos orar junto? Você que nesse momento está fazendo a sua decisão a Cristo. Você que neste momento entrega a sua vida, faz uma aliança com o Senhor Jesus. Ore comigo neste momento. Faça esta oração. Vamos juntos orar. Você que está aceitando Jesus ou fazendo uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, ore comigo da seguinte maneira: meu Deus, sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. Com tua ajuda, estou disposto a mudar a minha forma de viver. Sei que não posso fazer isso sozinho. Por isso necessito da sua ajuda, Senhor. Desejo servi-lo e segui-lo, e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que fez esta oração aceitando Jesus, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Amém.